Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um pix para essa chave. Então é isso, boa noite pessoal. Mas tem uns alunos que são tranqueiros também que eu vou te falar. Ah, tem. Nossa senhora. Eu sei, tem. Tem, mas aí eu falei, não, briguei, Tinha um que me voltei. perseguia no ônibus em Campinas, Tá cara. brincando? Como assim? Eu entrava no ônibus pra ir embora pra casa, tô sentado lá, olho pro lado, tá aí. Meu Deus. Mas Não, querido, é porque eu quero fazer. Eu falei, cara, você não tem que falar comigo, cara. Eu já te falei que você não tem que falar comigo, entendeu? É que ele queria que eu orientasse ele. Aham. Só que ele era orientado por outro orientador. Aí eu não posso fazer Não, nada, não, cara. você Porque eu não vou pode fazer o fazer quê, isso. cara? Não. Entendeu? Ele tem que resolver. Você tem que falar lá. Ah, não, mas aí não quer, porque. Pra galera que não sabe, quando você é professor e orienta um aluno, você ganha um X a mais no seu Claro, salário. claro. Quando é mestrado, quando é doutorado e tal. Então, normalmente, os professores não querem abrir mão do aluno, por conta então ele aguenta o aluno até onde for. E esse cara me perseguia, cara. Ele ficou meses me perseguindo, cara. Meses. Imagina Eu você falei, entra no "Não, ônibus e o cara tá te É? esperando. Eu sentava no ônibus pra ir embora. Professor. Abri a ele tava geladeira. do lado, cara. Abri a geladeira. Abri a geladeira. E aí, Entregando a professor? garrafa. O pessoal, cara, falava assim, uma hora, cara, você vai estar aqui em casa andando e vai tropeçar com ele. Eu falei, cara, não duvido, cara, porque era desse jeito, Que cara. terror, cara. Aí acabou que ele acabou desistindo, olha só como que é a Nossa, vida, né, cara? Só que depois virou até gerente na Petrobras. Ó, cara, o mundo é muito louco, né? Aí virou chefe do Sérgio. Virou Virou chefe. chefe mesmo, virou chefe. Aí um Agora dia você eu vai tava ver o lá, que eu vou fazer com você. Olá, Sérgio, lembra de mim? Um dia eu tava lá na Petrobras e encontrei aqui, professor, eu tô aqui e tal. que sempre... Não, ele era gente boa pra caramba, coitado. Mas é que não tem esse negócio de trocar de orientador, é um negócio complicado. Eu tenho uma outra história, isso eu tava na graduação. Aliás, galera aí da graduação, lá da Geofísica, eu sei que vocês devem a vida de vocês a mim. Ô, louco. Nós somos aqui pras cavernas, aqui do Petar, Sim, sabe, nossa, né? incrível, Aqui do lindo, sul, né, lindo, de São lindo. Paulo. Aham. E, tipo, deu umas 5, aí visitou lá 3 cavernas e tal, e o professor chegou e falou assim, vamos visitar mais aquela ali? Era umas 5:30. Eu falei, cara, não entra aí nem a pau. Nem a pau. Podem ir, vou ficar aqui na porta da caverna. Eles entraram, a caverna não era mapeada, Caceta. esses caras se perderam dentro da caverna. Meu Deus. E acabou a luz deles, acabou a lanterna, acabou tudo. E esses caras perdidos lá. E aí, a gente tava num lugar que era turístico. Veio o cara que era o guia, falou assim, você tá aí, cadê o resto do pessoal? Falou, entraram aqui nessa caverna. Não, cara, essa Essa não caverna pode. não pode entrar. Eles entraram, faz uma hora. Não, eles estão perdidos, cara. Aí o cara foi lá, buscou, salvou todo mundo. Caceta. Eles estavam desesperados Imagina. já, cara. Desesperados. Não sai. Não sai. Não sai porque você entra numa galeria, entra na Esquece. outra, na verdade você tá na mesma, né? Porque começa Tá a dar girando, círculo, você não sai do lugar e acabou tudo e tal. Caramba. Aí eu fui com isso até o final do curso, falando, vocês devem ir pra mim, cara. Não, se Porque você eu não tá na fico, frente, ele ia passar reto. ele ia passar reto, cara. Porque ele ia pegar, o pessoal tá aí fazendo as coisas dele. Ele não ia entrar, cara. O pessoal ia ficar preso lá naquela caverna o resto da vida, cara. Olha que é perigoso Não, é pra perigoso caramba. demais. É perigoso Caramba. demais. Tem que ter uma certa, né, consciência. Tem. E era engraçado isso lá na ecologia, porque as pessoas tratavam alguns campos como mais fáceis e mais difíceis. Eu fazia um campo, por exemplo, em Campinas. Eu ia pro campo sozinho. Um dia eu pisei na jararaca e ela deu bote na minha perna, eu tava de perneira. Eu tremia igual vara verde. Eu não sei como eu consegui voltar pro carro aquele dia, sozinho. Então é um absurdo fazer essas coisas pode, sozinho, né? é um absurdo se aventurar. Não tem que se aventurar, você tá ali pra E fazer a um jararaca trabalho, né? pensando, meu E a Deus. jararaca pensando, aquele gordo pisou em mim, quase que eu morri. Tem isso, tem esses Coitada perigos aí. dela. Não, tem que Vocês já tomar passaram cuidado. perrengue assim de Nossa. picada de bicho Pra, assim? pra Não, gente, de o pior picada. perrengue qual que é? Abelha, cara. Sério? Não tem nada pior Vocês do são que alérgicos abelha a no alguma corpo. Não, é que a gente, assim, abelha, a gente sabe que não é. O problema são várias picadas. E a abelha persegue, né? E a abelha persegue, vespa também. E às vezes você encosta sem querer. Não... Exato. Teve uma vez que a gente estava em Itirapina, numa área de cerrado, eu, o Emílio e um técnico de laboratório que ia para campo, né? Na verdade, não de laboratório, técnico de campo. E aí a gente estava assim na trilha, andando, de repente. Bateu o desespero. Aí a gente correu. Cada um corre no Não, a direção. gente até conseguiu correr junto, só que daí a gente correu.
saiu da trilha, se perdeu. O bom é que é do lado de uma estrada. Então, por causa do barulho da estrada, a gente conseguiu se encontrar ali e sair da matinha. Mas é o desespero, porque se acontece, são muitas picadas, mesmo que você não seja alérgico, porque você é alérgico a uma picadinha, né? Alérgico a uma picada já tá ferrado, né? Já tá ferrado. Já. Agora, várias picadas, mesmo o pernilongo, né? Eu ia muito pro campo, uma picadinha de pernilongo não é nada. Aí eu tomei tanta, meu Deus, a perna inteira inchou. Mas com esses animais que as pessoas consideram mais peçonhentos, a chance de você ter um acidente ela é muito menor. Mas, por exemplo... Você já anda o quê? A já gente anda mais alerta, Não, né? já anda mais alerta, anda de perneira, anda de bota, anda de camisa fechada, olha onde vai colocar a mão. A gente vai com preparado. todo o equipamento. Aí você vai com a pessoa, né? Lá, o mateiro, ele descalço, de chinelo, você fica... Tem isso, né? Isso aí é impressionante também. Mas o nosso principal medo era a abelha, por isso, porque assim, vocês tomam uma picada, não tem muito... Esse dia que eu pisei na cobra, por exemplo, eu pisei na cobra, não foi ela que me atacou. E ela deu o bote e foi embora, ela não queria brigar comigo, eu sou um bicho grande demais pra ela brigar, ali. Ela só tá se defendendo. A abelha não, a abelha você passou perto. Ela mas vai aí o que vocês acham? Vocês bateram sem querer numa colmeia ou não? Ela vem mesmo em cima? Ela vem. Cheiro, a gente fazia um teste na Unesp, que a gente trabalhava com abelha, que você pegava uma bolinha preta, por isso que não pode usar roupa escura, inclusive. Elas não gostam de roupa escura. E a gente pegava uma bolinha preta e ficava chacoalhando na frente da colmeia. Aí tinha 2 testes. O primeiro depois que dava a primeira ferroada, a gente contava o número de ferroadas em 1 minuto. Então você tava ali com toda aquela roupa de proteção, aí você colocava ali e você contava. Aí tinha as abelhas mais agressivas, elas davam mais de 100 ferroadas em 1 minuto, se você ficasse ali. E aí o outro teste, que é assustador, é que você faz o mesmo teste, a hora que ela dá a primeira ferroada, você sai andando em uma velocidade normal, em um passo normal, na outra direção para você ver. Tem abelha que te persegue por 1 quilômetro. Caramba! E, 1 quilômetro no meio do mato é coisa pra cacete, já ferrou. Então E outras coisas que a gente pega que incomoda muito, carrapato. Puta que pariu, carrapato é um saco. Micuim. Você pega a bola de carrapato inteira, assim, centenas de carrapatos passam pra você de uma vez só, é terrível. É um porco do mato. E porco do mato é perigoso também. Porco do mato. Mas ele ataca? Ataca, se tiver com um filhote é perigoso, e machuca. A vez que eu encontrei, eu tava nunca vá sozinho a campo, mas... Você tava sozinha? Eu tava sozinha, tá? Não por opção, mas eu estava sozinha. E estava ali, na beirinha d'água, vendo a minha plantinha, e eu escutei um grito. Eu falei, meu Deus, parece grito de gente. Aí eu já fiquei com medo, mais medo de gente do que de bicho. Aí fiquei, meu Deus, acho que é melhor eu ir embora, né? Aí eu falei, vou arrumar aqui minhas coisinhas. Aí comecei a ouvir um pac, 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 pac. Eles batendo os dentinhos. Aí vi um porquinho, que bonitinho. Não, é um filhote. Depois do filhote vem quem? A mãe dele. Nossa, mas uma galera, assim, eram uns 10, 12. Aí eu lembrei, tem que subir em alguma coisa alta, né? Uma árvore, porque daí eles não erguem muito a cabeça. Então, eu olhei, só tinha palmeira. Gente, não tem nem galho pra me pendurar. A pessoa não sabe subir em palmeira. Ai, que desespero. Aí eu fico dentro da água. Eu saio da água, eles vão entrar na água, eles sabem nadar, e agora? Aí eu falei, não, acho que eu consigo ir até um lugar mais distante, mais alto. E aí, larguei lá e fiquei, vou esperar, vai que daqui a pouco eles vão embora, eu continuo o meu experimento. Aí... Nessa hora eu que teria ido embora. Tô lá, assim, aí eu escuto uma ave dando um grito de alerta. Um monte de ave fugindo, e ali era um lugar conhecido como... a Casa da Onça, a Toca da Onça. Caramba! Aí as aves começaram a correr, os porcos correram, até na aguinha que eu tava, passou uma ariranha correndo, gente... Você lá parado ainda? O negócio tá ficando sério. Tinha que ter corrido na ave lá. Volta aqui, porco! Eu assim, meu Deus, vou embora, um desespero. Ela ainda pensou, vou embora, já era pra estar longe. A hora que eu vi a ariranha, eu falei, não, tá vindo um negócio dali que eu não sei o que é.
T-Rex na saída. Todo mundo. Eu fugi, eu queria até saber o que era. Mas... não Ficou acabou sem não, saber. não, melhor não. Não, pelo amor de Deus, vai ficar ali no meio. Fugiu. Nossa, eu entrei no Jeep, assim, tremi inteira. Não tinha visto nada, não tinha acontecido nada, mas tremi inteira, assim. Mas se a ariranha fugiu... Não, se a ariranha passou fugindo... É pra ter medo. E porque na geologia, cara, na geologia acontece um negócio, ó, treta, vamos falar de treta. Na geologia, assim, o cara estuda uma área, um afloramento, né? Pessoal que não sabe, para o geólogo é um barranco, a gente chama de afloramento. Exato. Então, É o nome bonito do barranco. É. E às vezes o cara tá fazendo a pesquisa dele ali, ele não deixa ninguém fazer. Tipo, aquele afloramento é dele, Sim. embora não seja. E aí você chega lá, dá muita confusão. Por exemplo, eu já fui em campo que quando a gente voltou, os 4 pneus do carro estavam furados. Caceta! É. Nesse nível de Nesse encrenca. nível. Na ecologia tem disso? Na ecologia, os caras eles são donos de sistemas biológicos. Caramba, é pior ainda. É pior ainda. Então, assim, tal bicho come tal planta. Eu fiz um artigo com isso. Isso quer dizer que a partir desse momento isso me pertence. Assim, você tem que pedir uma autorização. Não, eu quero trabalhar com esse bicho. Você tem que ir lá conversar com o dono do sistema. Pedir uma benção. É, cara. pedir uma tem que pedir uma benção para benção. é uma autorização. Assim, tem uma grande vantagem em ficar olhando só para um sistema, porque daí você já conhece muito bem, né? Você pula passos do que ficar vendo vários sistemas, mas meio que se alguém já pegou um sistema, é meio complicado para você ir ali. A menos que você tem venha isso também. É um saco. com perguntas que aquele pesquisador jamais faria e você faz uma colaboração. É sempre uma coisa... Mas mesmo assim, você tem que Mesmo incluir o assim cara. é complicado, Você tem né? que incluir o cara. Então, assim, Imagina. a Camila trabalhava com ecologia química. Eu quero trabalhar com genética daqueles bichos. Eu não vou só fazer a genética. Eu vou lá beijar a mão, pedir a benção, porque daí ele vai me autorizar a trabalhar com aquele bicho. O que não faz o menor sentido, né? Não faz, né, cara? Não Porque tem tá aí, sentido nenhum. O bicho tá lá, o sistema Esse tá negócio, lá. fala, cara, como que o cara se considera dono de um barranco, cara? é exatamente que não é isso. dele, não é de ninguém, cara. Tá aí, ó, entendeu? E consideram, cara. Mas considera... terrível isso aí. E lá na ecologia da Unicamp, na ecologia química, por exemplo, que a Camila fazia, como era uma ciência muito de base, os caras trabalhavam com umas plantas que a gente chama de planta vagabunda, planta de barranco, planta de beira de estrada, que todo mundo tá vendo aquilo constantemente. E mesmo assim o cara falava, Cara, não, você esse sabe sistema tudo, aqui, né? ele me pertence. Não fala assim das plantinhas, Emi. Você trabalhava com os matos que crescem Os matos que você trabalhava eram tanto mato que cresce no canteiro no meio da avenida. Aí vai tentar pôr ele no vaso. Não, mas no canteiro no meio da avenida ele cresce. Mas sinta-se feliz, você pelo menos trabalhar com coisa viva. E É, o que? é Porque é com verdade. pedra. Não, pior é o pirula. Que trabalha com pedra e finge que é coisa viva. Trabalha com pedra achando que tá Achando viva, né? que tá abafando trabalhando com coisa viva. Você pelo menos admite que é pedra. Pelo menos a gente sabe. Mas é porque o Pirula teve aqui agora e a gente falou disso aí. Ele falou que na área dele também tem disso. Tem essa propriedade dos grupos, assim. esse Mas afloramento. ninguém nunca andou furando pneu de carro, Não, mas nunca não, chegou não. nesse nível. Assim, É, pelo tinha- menos não que a gente sabe. Tinha umas coisas complicadas, que nem o besourinho que eu trabalhava, quem começou a trabalhar com ele na Unicamp foi um outro professor, não o meu orientador, mas era uma questão mais comportamental, né? Aí quando o meu orientador falou, Camila, pega esse bicho pra gente ver como que é a interação dele, química, com as plantinhas, porque as plantas, elas têm compostos de defesa. A última coisa que ela quer é que alguém coma ela, né? Então elas são cheias de compostos defensivos. Umas têm mais, outras têm menos, umas têm uns grupos bem específicos. E aí tem algumas espécies que se especializam em comer essas plantinhas e eles, né, superam essas defesas químicas, metabolizam e incorporam. Algumas podem incorporar para virar defesa própria. E era isso que eu queria entender. Aquele bichinho, ele só comia aquela planta, só aquela espécie. E eu fiquei, vamos entender melhor isso, legal. Aí tinham coisas de comportamento que seria tão legais se eu soubesse, que às vezes o cara ainda não tinha publicado. Mas como o meu orientador não tinha conversado com esse outro pesquisador, Você entende. O
fica pisando em ovos o tempo todo, porque o cara é dono do sistema. Mas assim, né? com muito jeitinho, muita conversa, depois eu consegui que ele me ajudasse um monte de coisas. Ele é um pesquisador Sim, sim. também, super legal, maravilhoso. Mas Pelo foi. menos era gente boa. O meu é que era. O que ajudou era a gente boa, o da Camila era meio complexo. Ele era. Mas isso tem, né? Nossa É senhora. o que mais tem, cara. Mas É o que tem, mais é tem. difícil. É, mas dá umas treta perigosa em campo, assim. Eu já fiquei sabendo de cara chegar dando tiro, entendeu? Caramba. Caramba. Na ecologia a gente não viu isso acontecendo. Imagina eu vendo alguém dando tiro. O pior que aconteceu no Unicamp foi um pesquisador brigar com o outro e trocar de prédio. Teve isso. Isso aconteceu. aí é todo dia. Trocar de prédio. Isso aí é toda hora. Não sou mais seu amiguinho. Vou trocar de prédio. Isso é terrível, né, cara? Nossa senhora. Lá tem também tão muito, né? Nossa, lá na ecologia Lá. tinha muito. A gente, assim, nós gostamos muito do departamento. A gente tem professores que são nossos... Fica o quê? Lá na biologia. Fica lá na biologia, no departamento. É muito bizarro. A pós-graduação o prédio é da zoologia, mas a pós-graduação é em ecologia. Agora tem a pós em zoologia. Em biologia animal. Em né? biologia animal. E fica ali o prédio. Nós temos amigos que, inclusive, a gente estava falando isso antes de entrar ao vivo, que entendem divulgação científica, que contribuem com a gente, já participaram do Blá Blá algumas vezes, que estão lá. Então a gente tem, mais dos departamentos, tem as suas histórias e as suas complicações e as suas políticas e tudo mais, né? Então, Isso é muito complicado É. mesmo, né? Tinha que ficar de fora, né? Mas não tem como, né? É o ser humano. o ser humano, O né? problema é o ser humano. Eu falo muito no Blá Blá, né? O ser humano é o pior bicho que existe, né? Perto dos outros Eu bichos. chamo de efeito tripa. efeito triplo é maravilhoso. É o efeito tripa. Colocou bom. o ser humano, é efeito tripa e assim é o que É fantástico ver você investindo o seu tempo em conhecimento. Você está demonstrando dedicação ao aprender algo novo. E essa dedicação é a chave para o crescimento pessoal e profissional. Continue assim e você irá colher os frutos do seu esforço no futuro. Sergião, você assistiu Moonfall, a ameaça lunar? Se sim, aquela teoria maluca do filme sobre a Lua existe? Ou é pira do diretor? Abraço e sucesso a vocês. Excelente pergunta, viu, cara? É o seguinte, tudo na vida tem contexto, né? Então, aquele diretor lá é o Emmerich, tá? Pra quem não sabe quem é o Emmerich, ele é o mesmo cara que dirigiu, olha só, ó, Independence Day, O Dia Depois do Amanhã, 2012, Só filmão, hein? Godzilla, tudo foi o Emmerich. De É só destruição. filmão. É, mas tudo só filme de destruição, de catástrofe. Mas agora que tem um ponto aqui muito curioso. 2012, o filme que o Emmerich dirigiu, é um filme baseado em uma teoria de conspiração, que era o fim do mundo que ia acontecer lá no calendário maia. Godzilla, pra quem não sabe, cara, Godzilla é baseado numa das teorias de conspiração mais famosas do mundo. Aliás, muito mais famosa que Terra plana, que é da Terra Oca, The Hollow Earth, de que a Terra ela é oca e ali dentro vivem seres e tudo mais que defendem a Terra. Por isso que o Godzilla ele sai para defender quando tem alguma coisa e tal. Quem já viu Godzilla tá ligado no que eu tô falando. Então, Godzilla, baseado em teoria da conspiração. 2012, baseado em teoria da conspiração. Independence Day, nem preciso falar, né? Os ETs visitando a Terra. E o Moonfall é baseado numa teoria conspiratória muito maneira também, que existe, tá? Que é que a Lua, no lado oculto da Lua, no lado que a gente não vê, lá teriam seres alienígenas esperando o momento certo de jogar a Lua na Terra para acabar com a vida aqui na Terra e tal e tudo mais. Só que, não vou dar spoiler do Moonfall, né? Porque ele dá uma mudada nessa teoria um pouco, é o que ele faz normalmente também, ele muda um pouquinho as teorias. O próprio 2012, ele fala muito pouco do calendário maia, você pensa que ele vai falar pra caramba, mas ele nem fala tanto assim. E no Moonfall também ele muda um pouco essa teoria, só que ele muda para um negócio muito mais legal, entendeu? Eu achei muito mais legal. A galera da minha casa, que deve estar assistindo aqui agora, deve estar querendo me matar, porque eu levei eles no cinema e eles acharam o filme horrível, entendeu? E assim, o filme não é muito bom mesmo. Mas é porque se você for assistir com esse contexto conspiratório e desse cara, do diretor, aí você sabe o que você vai esperar. Mas assistam, tá?
Na verdade, 2012 foi mais comentado, não o filme, mas a teoria em si, nos grupos de família do WhatsApp, porque todo mundo desespera. Exatamente. Ai, E o filme 2012, o nome do filme é baseado numa teoria de conspiração, mas o filme mesmo é baseado em outra, que é quando o Yellowstone vai explodir. Ele é um super vulcão, quando ele explodir vai acabar com a Terra, tal, e não sei o quê. E tem até um podcaster, né? Nem se falava tanto, aliás, se falava sim, mas tem um podcaster lá naquele filme, que é o cara que fica lá na beira do vulcão transmitindo lá, é hoje, vai acabar o mundo, vamos correr. É muito legal. Assistam 2012 também. Aliás, assistam todos, cara. O filme é bom. Dias pergunta, por que os humanos não voltaram para a Lua? Será que nós esquecemos como vai pra Lua? Esquecemos o caminho? Naquela época, com tão pouco recurso, Com a calculadora de bolso a gente foi, né? Por que agora com tudo a gente não foi mais, por né? que não voltamos? Só pegar uma passagem rapidinho, vai ali no aeroporto Exatamente. e... É só entrar aí, pega aí, vai. Então, cara, essa talvez seja uma das perguntas mais feitas aí da história da humanidade, eu acho, viu? Você somar aí da década de 60 pra cá, pelo menos tá no top 3, viu? Por que nós não voltamos? Então você tem que entender por que nós fomos primeiro, né? O ser humano foi para a Lua, não tinha objetivo científico nenhum, nem nada disso. Era só para mostrar que você era melhor que seu amiguinho. Os Estados Unidos foi lá, falou, ganhamos, chegamos na Lua. Tanto que Apolo 12, a própria Apolo 13, ninguém mais nem queria ver o lançamento. Já acabou, ganhamos, cara. Não precisa mais disso. 14, 15... Esse negócio foi, entendeu? Não tinha mais audiência, não tinha nada, porque o objetivo era ganhar. Então, beleza. Passado isso, começaram as sondas a estudar a Lua e tal. Naquela época a gente não tinha nem ideia de que podia ter água na Lua, podia ter L3 na Lua, essas coisas todas. Depois, com o tempo, as sondas e tudo mais, e uma sonda que foi importantíssima para isso foi a indiana, Chandrayaan, nós descobrimos que na Lua tem água. Caramba, se tem água na Lua, aquilo lá que eu falei, a gente tem combustível na Lua. E muita água, né? E muita água, tem muita água. Então o que acontece? Por que isso? Primeiro, da Lua é mais fácil você lançar um foguete, porque a gravidade é menor, não tem atmosfera. E se você tem o combustível lá, quer dizer que você não precisa levar daqui da Terra. Então você pode levar uma nave desmontada para a Lua, montar ela lá e lançar ela de lá. Então aí surgiu o interesse agora comercial na Lua, que não era nada que tinha antigamente. Antigamente não tinha interesse nenhum. Os caras sentavam naquele foguete com mais de 90% de chance de morrer, e foi até legal que esse programa aí entrevistaram o Buzz Aldrin e ele falou de novo isso. Me falaram que eu tinha 95% de chance de morrer e eu falei que eu ia, mesmo assim, mesmo que fosse 100%. Os caras eram malucos e tal. Hoje, cara, não pode ser assim. Então nós estamos vendo aí o cuidado que se tem para fazer um foguete, testar, retestar, testar de novo, e atrasa, e é grana, e você justificar pro Congresso da grana, quando você está no meio de uma guerra fria, fala, cara, nós temos que ser melhor que os outros ali. Aí é muita grana que vai, é um caminhão de dinheiro sem dó. Agora, pra você justificar, cara, tem uma água ali na Lua, o cara falar, cara, mas tem água aqui na Terra, cara, fica aí lá na Lua pegar água, entendeu? Então é muito mais difícil a liberação de verba e tudo, tá? Mas, assim, basicamente essas coisas aí. Essa questão dos astronautas, uma coisa que eu acho incrível, inclusive super indico, quem não assistiu, aquela série Os Eleitos, gente, é muito boa, é incrível aquela série. Exatamente, é muito boa mesmo. Bruno Soares mandou 5. Sacane, a viagem do Armstrong foi cinematográfica? Manda um salve para João Vitor, Rio de Janeiro. Salve aí, João Vitor, Bruno Soares. Não é o Bruno não, né? Não, Tá. não é o nosso Bruno. Senão eu já ia... Brunão, passa no RH. Não, mas não é aquele outro Bruno também não, né? Que ele conhece. Não, tá bom. Cara, não foi cinematográfica não, cara, esquece. Aliás, vocês sabem por que falam tanto esse negócio cinematográfico? Tem 2 motivos, né? Não sei se vocês sabem, né? Um é o nosso queridíssimo Stanley Kubrick, né? E a outra é o seguinte, cara. Na época que a gente foi pra Lua, lá na década de 60, você não tinha computador, que é onde você podia fazer a simulação da navezinha chegando.
Você sabe como eles mostraram pro público que a gente ia pra Lua? Eles encenaram tudo num estúdio. E aí eles mostraram ali os caras vestidos de astronauta. Não, vai ser assim que ele vai descer, vai ser assim que ele vai fazer e tudo. E esse negócio ficou aí na cultura para todo sempre. Outro Bruno. Caramba, hein? Tem Bruno. Tem Bruno, hein? Poderia de alguma forma mudar a rotação da Lua para nós vermos as duas faces e não somente uma? Não tem, né, cara? Isso aí é uma coisa muito legal, né? A Lua, para quem não sabe, ela é travada gravitacionalmente com a Terra. Mas a Lua tem rotação, tá? A Lua gira. O negócio da Lua é o seguinte, ó. Aqui tá a Terra e aqui tá a Lua. À medida que a Lua vai girando, ela vai girando junto com a Terra. Então, o período de rotação da Lua é exatamente igual ao período de translação dela ao redor da Terra, que são 28 dias. Então, ela demora 28 dias para dar a volta em torno do seu eixo e 28 dias para dar a volta em torno da Terra. Por isso que a gente sempre vê o mesmo lado que sempre, né? Mas, cara, mudar a rotação de um objeto, isso aí é muito legal porque tem uns caras malucos aí que já falaram assim, vamos tirar a Lua da órbita e tal. Não mexa, cara, num sistema natural que está equilibrado, porque você não sabe a consequência que isso vai dar. Então vamos supor, vamos instalar uns foguetes aqui na Lua e mudar a rotação dela. Você não sabe o que isso pode causar. Pode causar problemas assim terríveis até para nossa existência. Perguntaram se é verdade que a Lua está se afastando da Terra. E a pergunta aqui do Tiago, em quanto tempo o distanciamento da Lua vai afetar os humanos? Muito bem. Então a Lua, sim, ela está se afastando da Terra 3,8 centímetros por ano, tá? Como que a gente mede isso? Porque existem observatórios no mundo inteiro aí espalhados que fazem medidas sistemáticas da distância entre a Terra e a Lua, tirando aquele laser, jogando na plaquinha que os astronautas deixaram lá e recebendo sinal de volta. Quem já viu lá o Big Bang Theory sabe o que eu estou falando. 3,8 centímetros por ano. Se você fizer essa conta, cara, esse valor para a Lua se afastar da gente, não ter mais efeito e tal, e dar um problema na Terra, vai dar mais do que 5 bilhões de anos. E o que acontece? Daqui a 5 bilhões de anos eu tenho uma notícia muito triste para todos vocês. Não estaremos mais aqui. Então não vai afetar os humanos. Não vai ter problema nenhum, tá? Então espero que vocês não tirem o sono de vocês. Daqui a 5 bilhões de anos não estaremos mais por aqui. A Lua pode cair na Terra? Moonfall, né? Tá vendo? Vocês gostam da conspiração, né? Cara, não pode, muito pelo contrário, como a gente falou, a Lua está se afastando da Terra 3,8 centímetros por ano. Então disso, a não ser que tenha uma civilização alienígena e que tenha o mesmo pensamento. Agora eu entendo, cara, porque tem o mesmo pensamento que vocês, que querem destruir a Lua. Vai ver que tem uns ETzinhos lá agora fazendo um podcast e o pessoal, e se a gente jogar a Lua na Terra? O que vai acontecer, né? Então... vocês acreditam na tese de que a Lua surgiu da colisão entre a Terra e outro planeta? Quais são as evidências que dão base a essa tese? Colisões interplanetárias são comuns no universo? Excelente pergunta. Eu sou sim, acho que deve ter sido isso, tá? Foi com um objeto do tamanho de Marte, na verdade, chamado Theia. E hoje não é comum, mas na época em que isso aconteceu, colisões entre objetos aqui no Sistema Solar eram muito comuns mesmo. Quais são as evidências que a gente tem para isso? Vamos lá. O fato da Lua ser grande é uma evidência. O fato da distância que a Lua está da Terra é um outro fato. O próprio fato dela ter a rotação travada é outro. Os elementos químicos, isótopos de vários elementos que são iguais. Presença de voláteis também, igual aqui na Terra, na Lua, água e outros voláteis também. Então você tem uma série de evidências que levam a gente a crer que foi isso. Só que pode ser que não tenha sido uma colisão só. Tá? Pode ser que tenham sido várias colisões.
mais de 2, múltiplas colisões para acabar acontecendo isso. Então, é um tema em aberto ainda dentro da astronomia planetária, que a gente chama, mas tudo indica que foi isso, porque as outras ideias que tem sobre a formação da Lua, o pessoal, é engraçado, é até legal, o pessoal faz tipo uma tabelinha assim e vai ranqueando. Então a que acaba marcando mais ponto é essa. Ela não é perfeita, tá? Ela não é perfeita, mas ela é que tem mais evidências para a gente poder ir atrás. E é por isso que não se afirma e fala que é a teoria mais aceita. Isso. Exatamente por isso que o Sérgio comentou agora. O Eduardo, ele pergunta aquela questão sempre da bandeira que você comenta, mas a pergunta dele é que não dá com telescópio para a gente ver a bandeira, né? A pergunta dele é: e se apontarmos o Hubble para a Lua, consegue ver a bandeira? Também não, né? Uma coisa até para falar pro pessoal, né? O Hubble, ele não é um telescópio grande, galera, tá? Aliás, o Hubble é um telescópio pequeno pra caramba. Se o Hubble ficasse aqui na Terra, ele seria um telescópio assim... Cara, ninguém nem ia falar do Hubble, tá? Pra quem não sabe, o Hubble, o espelho dele tem 2,4 metros de diâmetro. A grande vantagem do Hubble não é o tamanho dele, é o fato de onde ele está. Que ele está fora da atmosfera da Terra, então ele consegue ficar apontando para uma galáxia igual aquela, para o aglomerado daqueles, órbitas e mais órbitas, coisa que aqui na Terra seria impossível. Mas ele não é um telescópio grande, tá? Então, e ele está muito perto da Terra. Então ele tem 2,4 metros de diâmetro e está a 300 quilômetros acima aqui da superfície. Basicamente ele está na Terra. O Hubble é apontado para a Lua, tá? Já foi, aliás, várias e várias vezes está apontado para a Lua. Você não vai conseguir ver, você não consegue. A única coisa que consegue ver alguma marquinha ali na Lua são as sondas. A Chandrayaan-2 agora fez aquelas fotos, né, legais pra caramba, e a LRO, que são sondas que estão a 300 quilômetros da superfície da Lua, estão muito perto da Lua. Aí elas conseguem. Com o telescópio é aquela conta que a gente faz. O telescópio tem que ter aí uns 200, 150, 200 metros de diâmetro para ver as marcas lá deixadas na Lua, tá? Eu tô até procurando, que eu tinha visto. É que o Hubble, ele é demais, tá? Ele é demais mesmo, por tudo que ele faz, só que a grande vantagem dele é que ele tá fora da atmosfera da Terra, tá? E não é pelo o tamanho do espelho. O Hubble tem um espelho gigantesco. Não tem, tá? Sua disposição para aprender é admirável. Mantenha esse foco e você alcançará todos os seus objetivos pessoais. A jornada do conhecimento exige paciência e dedicação, e você está trilhando este caminho com maestria. Agora eu vou dar, de maneira bem leiga, para você e para o Sérgio e a galera que está ouvindo a gente, o que eu entendo que foi o dilúvio. O pessoal pensa, e aqui eu até devo muita coisa ao Dr. Naor Neves, que foi geólogo da Unesp por muitos anos, aposentou, um amigo meu mora lá em São Carlos. Um dia ele explicou, ele é criacionista, o que seria esse processo. Se a gente olhar para a Lua, você vai ver que a Lua tem um monte de mancha escura. O que são aquelas manchas escuras? Aquele é magma. Basalto, Basalto. Isso aí. Mas não tem vulcão na Lua. Tem. Não, vulcão que eu digo assim... Ativo? Ativo. Ativo não. Exatamente. Já teve muitos. Não tem, exatamente. Mas a gente enxerga, exatamente, é isso que eu ia chegar. A gente enxerga, mas não é ativo, é esse sentido que eu falar. Não tem vulcão. Então, acredita-se, pelo menos a corrente de alguns, que tem aquele cinturão de asteroides. Tem um cinturão de asteroides. Você tem entre Marte e Terra, Júpiter. Marte, Júpiter. Entre Marte e Júpiter tem esse cinturão. É como se pegasse um sistema solar e aí você, no lugar onde teriam planetas, tem um monte de pedrinha rodando assim. Pedrinha, tá? Manda bala. Pedrinha. Vou falar assim. Daqui a pouco o Sérgio vai... Aí essas pedrinhas... Eu mandei pro Bruno um negócio aqui, depois ele vai mandar pra você, da menina explicando da Terra aqui, viu, Bruno? Você vai ver que depois a explicação mais excelente da Terra, eu ri demais. Eu mandei pra ele. Mas então esses meteoros, também vou usar como leigo a diferença de meteoro, meteorito, astroblemas, eles vieram. Muitos deles vieram arremessados em direção à Terra. Muitos deles bombardearam a Lua.
Muitos deles bombardearam a Lua. E muitos deles bombardearam a Terra. Quando eles bombardearam a Terra, o dilúvio não seria apenas uma inundação, uma enchente, com a arca flutuando ali. Foram astroblemas caindo e provocando maremotos e tsunamis de alturas estrondosas, causando a destruição de quase toda forma de vida. Isso aí encaixa no que a gente chama, né, de extinções em massa. Exatamente. É esse o ponto. É o que a Bíblia chama de dilúvio. O que a Bíblia chama de dilúvio seria extinção em massa. E nessa destruição toda, a Terra ficou de que maneira? O Sérgio falou num momento aí, a Terra não é tão firme como a gente acredita. E não é mesmo. A Terra está movendo. Então, eu vou comparar a Terra, vou tentar falar de uma maneira que eu, leigo, posso entender. É como se a Terra fosse um ovo cozido, mais ou menos um ovo pochê, sabe? Que ele caiu no chão, ele está quase cozido. Ele caiu no chão, trincou a casca, mas dentro, aquela parte mole do ovo está ali dentro. É isso aí. E as cascas estão todas trincadas aqui. São as placas. São as placas tectônicas. Essas placas trincadas, que como esse ovo também está em movimento, é uma placa, uma casca do ovo entra debaixo da outra, faz assim, aí que você tem a questão dos terremotos. E quando você pega esse ovo, ele está igual uma bola de beisebol, aquela costura no meio ali, você tem uma falha enorme ali, que é onde tem as maiores pontos de terremotos. Você tem o terremoto lá da Turquia, que vazou para a Síria, que pega também até em Portugal, atravessa, vem passar na Califórnia e tudo mais. Então, essa é a situação da Terra. E isso causou um cataclisma tal que destruiu toda a forma de vida. E na minha opinião, pelo menos pelo que eu leio da Bíblia, o que salvou por uma intervenção divina foi Noé com a Arca de Noé. Quando acaba o dilúvio, que ele vai repovoar a Terra, então esses eventos que ordinariamente precisariam de muito tempo para acontecer, nesse cataclisma, eu os condenso cronologicamente num curto período de tempo. Aí, quando Noé sai da arca, ele pousa, de acordo com a Bíblia, nas montanhas de Ur-Ratu, Ararat, como eles falam, que seria alguma coisa perto da atual Armênia, Turquia, Rússia. Ele sai. E ali começa a formação da civilização humana. É interessante que o berço da civilização é a Mesopotâmia. E foi na Mesopotâmia que os sumérios inventaram a escrita. E quando eu pego os primeiros traços de escrita da humanidade, eu descubro que eles falam quem eram eles. E os sumérios diziam que eles eram descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. E que aqueles que sobreviveram ao grande dilúvio eram descendentes dos que moravam no jardim de Edim, ou Edenu, que é a mesma raiz da palavra Éden que aparece na Bíblia. E que eles foram expulsos desse jardim paradisíaco, houve um dilúvio e eles são os descendentes. E eles começam a povoar a terra. Aí, o curioso é que essa mesma história do dilúvio, de um jardim paradisíaco, ela não está só na Suméria. Você encontra entre os índios incas, maias, astecas, em vários povos ao redor do mundo. Ela não é uma coisa exclusiva daquela região. E ali começou o berço da civilização. Depois vem o Egito. Vou deixar China e Índia de lado aqui do meu modelo por enquanto. Tem lugar para eles, mas só para facilitar. Aí vem o Egito, depois vem os hititas, vai povoando os jafetitas, vem a parte ali do Oriente Próximo, aquela coisa toda, e aí a civilização vai sendo formada. E mais ou menos uns 2000 anos depois disso vai vir Moisés e vai escrever ali o Gênesis e tudo mais. É lógico que eu apresentando esse modelo rapidamente assim, para o pessoal entender, uma pergunta liga. Então a Bíblia apenas plagiou esses mitos, que já existiu antes da Bíblia. O épico do Gilgamesh, Atrahasis, Utnapishtim. Eu tenho modelos literários para dizer que a Bíblia não plagiou esses mitos. Vou dizer de maneira simples alguns deles. Todos eles eram politeístas. A Bíblia é o único que quebra o ciclo e coloca um monoteísmo. Segundo, todos esses mitos, sem exceção, colocam os deuses como filhos do universo. O universo se autoengendrou ou sempre existiu. E depois que vieram os deuses, a Bíblia é o único que coloca Deus antes do universo. Nenhum outro modelo criacionista da antiguidade humana coloca os deuses antes do cosmos. Os deuses são filhos do cosmos. O único que Deus é o originador do cosmos é o modelo bíblico. Nenhum mito
no estudo da literatura suméria ou do Antigo Oriente Próximo, plagia um mito anterior para simplificá-lo, sempre era para ampliá-lo. A Bíblia apresenta um relato muito mais curto, muito mais conciso, que mostra uma independência literária do que havia antes. Então, por isso que literariamente eu tenho que encaixar a Bíblia fora. E dizer que essa história de uma catástrofe da Terra foi algo tão sério que até as primeiras civilizações humanas deram testemunho dela. E a Terra, com tudo que a gente vê hoje, os fósseis, as montanhas se elevando, uma série de coisas, na minha opinião, é como se fosse uma enchente. Quando eu estava indo para o colégio, estava aquela chuva. Aí você olhava, depois que a água ia embora, deixava aqueles veios assim, aí eu ficava brincando gigante. É isso aqui que o dilúvio deixou na Terra. E o último argumento aqui, só para entender, por exemplo, hoje, até tem uma hora que eu perguntei para o Sérgio, ele confirmou, a água em Marte. Como é que a pessoa sabe que havia água no planeta? Pelos veios deixados, pelas imagens. Marte tem as imagens da Terra. Então a Terra foi um grande mar. Ela foi inundada, o planeta inteiro. Para onde foi essa água? Olha os polos. Congelaram. Se os polos derreterem, você tem elevação do nível do mar tranquilo. Você tem os aquíferos, você tem águas, lençóis freáticos. Então nós temos água suficiente para inundar o planeta. Essa, em síntese... Mas termina aí que depois eu falo, porque tem uma visão errada da Terra, viu? Essa, em síntese, é a minha ideia do que seria o dilúvio. E as montanhas, ou a tectônica de placas e tudo mais, seria mais ou menos a ideia. Mas pode corrigir minha visão errada. Não. Primeiro falar do dilúvio, né? Assim, cara, eu não entendo nada de Bíblia, viu? Não, Zero. Talvez, pode ser que a Bíblia tenha toda uma linguagem, vamos dizer... Poética? Pode ser? Pô, não sei se é poética, né? Mas simbólica e tal. Porque, por exemplo, eventos catastróficos na Terra aconteceram. Pelo menos 5 grandes deles, que são as 5 grandes extinções em massa. A última, 66 milhões de anos atrás, que muito provavelmente foi a que acabou com os dinossauros na Terra, que a gente hoje não sabe exatamente o que aconteceu. Pode ser que tenha sido o asteroide que bateu ali onde é Chicxulub hoje, mas também tem as trapas de Deccan, que é um evento vulcânico, de vulcanismo muito grande que teve na Terra, que pode ter ajudado. Essas duas coisas podem estar ligadas uma à outra. Agora, o ano passado, descobriram 2 crateras na África que datam da mesma de Chicxulub, então pode ser que não tenha sido um asteroide só, tenham sido vários e tudo mais. Mas o que importa é, depois desse impacto e tal, teve tsunami, isso aí a gente já consegue medir a altura dela, até onde ela chegou e tudo mais, e isso logicamente ajudou para acabar com a vida na Terra. E depois de tantos anos, milhões de anos, milhares de anos, a vida começou a florescer de novo e tal, porque aí as coisas foram acalmando. Aliás, foi até bom, porque aí os mamíferos tiveram a chance, né, de estar aqui e tal. E aí tem toda a história do planeta. Tem um livro muito legal que chama O Dia... Como que é? É o dia depois da morte dos dinossauros, sabe? É um livrinho muito, muito interessante. O cara conta tudo isso aí com as coisas da geologia e tal. Agora o negócio da Terra com relação à água, cara. A Terra é um planeta rochoso. A gente tem muito pouca água. Se você fizer a relação de água, da massa de água com a massa do planeta, é muito pouquinho. Ganymedes, Europa, Encélado, que são essas luas aí dos planetas, tem muito mais água. Tem 90% do volume da massa do objeto é água. A Terra, ela tem muito pouca. A gente fala que 70% da superfície da Terra é coberta de água. Cara, mas a superfície da Terra não é nada perto do planeta, entendeu? Se você vai entrando ali, manto, núcleo interno, núcleo externo e tal, a quantidade de água vai ficando muito pequenininha, muito mesmo. Então, assim, muita gente fala, né? Ah, não, a Terra tem água pra caramba. Não tem, tá? Então, por isso que a gente chama a Terra do quê? Planeta água. Rochoso. Eu tô brincando. Não, tem o pessoal que fala planeta água. Mas a Terra, na classificação, ela é um planeta rochoso, que ela é muito mais... Por isso que a densidade... Se a gente tivesse tanta água assim, a densidade do planeta seria muito menor. E a densidade da Terra é a densidade de rocha mesmo. Então a Terra é um planeta rochoso. Não quer dizer que a água também vai acabar, fique tranquilo, tá? Tem água suficiente aí para... E tem mais água sendo
sendo descobertas. Mas você acha que a água que tem não seria o suficiente para cobrir toda a Terra de uma catástrofe? Para cobrir toda... Suponhamos, se as calotas... Não, se as calotas todas derreterem, eu acho que não. Acho que sobraria ainda bastante terra, entendeu? Porque geralmente o que eu já ouvi, a explicação é essa, mas eu também, como falei, aí entra a área que eu não domino. Eu queria só aproveitar ainda uma coisa aqui, aproveitar que ele até tá esperando lá, tá preocupado, eu quero mandar aqui um abraço pro Vilela, eu não posso esquecer. Grande Vilela. Grande Vilela. Aliás, eu vim ao Flow, né, o primeiro que me levou lá foi o Vilela, depois ele apresentou pro Flow aqui, eu fico feliz, Vilela, abração pra você. E hoje eu tenho um bate-papo com ele também, à noite lá, vou falar sobre Maria Madalena, e quero revelar uma coisa. O Vilela, a primeira vez, ele me falou assim, cara, você um dia não aceitaria, eu não conhecia ainda o Sérgio, nem tinha vindo aqui, conversar com um ateu, o Sérgio Sacani e tudo mais e tal, eu não conhecia o Sérgio. Aí na época eu falei assim, Vilela, de boa, briga eu não gosto. Porque quando falava assim, conversar, ele tava tendo muita treta Falar, desculpa, briga eu não gosto. Aí passou isso, morreu. Quando foi agora, o Sérgio esteve lá. Foi semana passada? Foi, semana passada com o Pedrão. Aí ele falou comigo, cara, eu tenho uma proposta pra você. Ele falou que... Eu perguntei, o Sérgio não teve aqui tudo. Eu perguntei, cara, você topava conversar com ele? Ele falou, claro, numa boa. Vamos marcar você. Eu falei, cara, eu vou com ele pro Flow semana que vem. A gente marcou até um horário especial. Falou, puxa vida, mas eu queria vocês aqui. A gente vai ter que ir um dia lá, viu? Um dia vamos lá. Aí Vamos lá, assim, Vilela. Marca aí que nós vamos. Sabe, Vilela? Eu tive lá e ele... O Vilela, assim, bom, Vilela é brother, né, cara? Ele falou que eu podia mandar um abraço pra você, que vocês são brothers. Não seria antiético falar isso. Eu tô sacaneando ele aqui, que ele se fudeu, mas a gente é brother e não tem nada disso, na verdade. Isso aqui que tá acontecendo hoje tá... porque... Foi assim, sem... Bom, eu não consulto a agenda das outras pessoas pra fazer a minha. Então claro. não tem nada de... Não, na verdade, hoje tô furando o olho dos outros. Não tô furando o olho de ninguém. Hoje você está fazendo um ótimo trabalho assistindo a esse vídeo. Isso mostra o seu interesse em aprender e se informar. E essa busca constante por conhecimento é uma qualidade incrível que o torna uma pessoa cada vez mais preparada para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida. Salve, Pirula. Sou cristão e evolucionista, ou seja, odiado por 99% da igreja. Te admiro demais. Vendo seus vídeos da dispersão dos hominídeos, por que você acha que mesmo com tanta evidência genética e fóssil, a teoria evolutiva ainda tem tanta resistência? Isso é só no Brasil? Não, o Sérgio não sabe também, não é só no Brasil, não. Isso daí tem em vários lugares, né? Os Estados Unidos é pior. É a pátria do criacionismo, né? O criacionismo do ponto de vista que a gente chama de criacionismo científico, né? Que não existe, né? Ou é criacionismo ou é ciência, né? Mas enfim, o criacionismo científico é cria dos Estados Unidos, né? Teve até um inglês e um canadense, mas eles foram para os Estados Unidos, então tipo, é de lá, né? Mas seja como for, a questão no Brasil, ela perpassa esse lance é que assim, quando você está lidando com fé, a coisa muda. Porque a fé, ela prescinde de evidências. Você não precisa de evidências para você ter fé. Né? Você acredita porque você acredita. Né? Tem gente que, se começar a cavar muito fundo, para. A pessoa tá lá e fala, eu quero pesquisar isso. Não, não, para. Porque não, tá incomodando, eu não quero parar de acreditar no que eu acredito, então isso daqui está entrando em contradição, eu não quero. Você tem pessoas que explicam isso de outras maneiras, né? Enfim, que conseguem justificar, dizendo, não, esses fósseis, realmente eles parecem muito antigos, mas Deus colocou lá para testar a fé da gente. Então, tipo, não, eles parecem antigos. Não, mas você faz a datação radiotópica, então é antigo, Mas não é antigo. Parece antigo, mas não é. Mas não tão antigo como você diz. É antigo, mas não tão, né? Eles colocam isso daí, mas assim, até você chega e fala assim, não, mas tem 400 milhões de anos. Não, eu entendo, parece que tem. Parece que tem, mas não é. É tipo uma autonegação. A pessoa está tentando fazer, né, para ela mesma, né, talvez. E isso é uma coisa interessante. Agora, quando você coloca isso daí numa religião organizada, aí você passa a ter como é que se fala? Um protocolo. E aí o protocolo isso é mentira. Cientistas não sabem o que estão falando. Né? E é inconciliável. Né? E aí fica numa coisa que entra no troço complicado. Dá muito trabalho, eventualmente, para você explicar a evolução.
E é muito menos trabalhoso você ler 3 páginas da Bíblia, porque é literalmente isso. Na verdade, são 2 páginas da Bíblia e acabou, né? Até o fim do dilúvio. Depois acabou. O resto aí é Abraão, essas coisas todas aí já são os patriarcas lá. Então, 2, 3 páginas da Bíblia é muito mais simples, é muito mais fácil, né? Deus criou o céu e a terra, separou as águas de cima e de baixo, fez não sei o quê, depois criou os animais e tal. É uma coisa muito mais simples. Quando você começa a estudar e você vê que tudo aquilo lá é impossível, e é impossível mesmo, do ponto de vista factual, né? O Gênesis bíblico, do jeito que está escrito, é impossível. Um dilúvio mundial que cobriu a Terra toda é impossível. Impossível com relação a todas as leis da física que a gente tem, a tudo que se estabelece. É impossível. É porque também o mundo pra eles era uma regiãozinha ali, né? É porque a Bíblia tem aquele negócio de ser tudo figurado, né? Exato. Tem que levar isso, né? Era tudo figurado, e mesmo que não fosse, era aquela região ali. Pode ter rolado um dilúvio ali. E aquilo ali para eles era o mundo, né? Você colocar isso daí dentro de uma coisa, né? O pessoal fala, não é possível que tenha havido dilúvio. Não só é possível, como houve milhões de dilúvios ao longo da história do planeta. Eu garanto que nenhum deles cobriu o mundo todo. Exato. Eu garanto que nenhum deles cobriu o mundo todo, porque é impossível. Nós não teríamos planeta se o mundo todo tivesse sido coberto de água, porque a gente está falando de uma pressão hídrica gigantesca em cima dos continentes. E para onde vai esta água? Né? A Bíblia fala de 40 dias do planeta esvaziando, mas nem você abrindo uns ralos do tamanho do Acre, você consegue escoar uma quantidade de água que cobre o planeta inteiro fora dos oceanos. Na verdade, se você fosse escoar a água dos oceanos hoje, você teria que abrir uns buracão do tamanho da Islândia e ia demorar, sei lá, anos. Não é uma coisa assim. Então, tipo, dá para afirmar categoricamente que o dilúvio bíblico não existiu. Ou o dilúvio bíblico mundial. Talvez tenha ocorrido um dilúvio local que eles tenham colocado no papel, uma coisa assim, em algum momento, né? Décadas, séculos depois, quando eles foram compilar isso por escrito. Né? Mas é impossível, do ponto de vista físico, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista geológico, do ponto de vista hídrico, é impossível que tenha havido um dilúvio mundial em qualquer momento do planeta. Agora, quando você está falando de uma questão religiosa, aí a descoberta, certas coisas, para você começar a tentar questionar, passa por conhecimento. Por exemplo, boa parte dos criacionistas que eu já encontrei tem um conhecimento extremamente fraco sobre biodiversidade. Sobre biodiversidade atual, não fóssil. Você começa a falar sobre a diversidade de lagartos, por exemplo. Você tem, acho que, sei lá, 6 mil espécies de lagarto hoje conhecidas. Não, 6 mil não, 4 mil e poucas, sei lá o quê. Você começa a falar... Não, é 6 mil, acho que é 6 mil e... Puta... 7 mil, não lembro agora. Lagartos e serpentes são 11 mil espécies, somados os dois. A serpente é um tipo de lagarto, né? É um tipo de lagarto que perdeu as pernas. Então, acho que de serpentes são 3 mil. Então, umas 8 mil espécies de lagartos você tem vivas hoje. Eles falam que não é possível. Não é que não falam que não é possível, não conhece. Entendi. Eles não conhecem. Você chega para as pessoas... Alguns conhecem, não estou falando que todos são ignorantes, mas a maioria dos criacionistas com quem eu já conversei não tem noção disso. E aí você fala, você sabia que tem lagarto que é assim, que é assado, tem iguana que é marinha, tem iguana que é arborícola. Cada uma dessas famílias tem lagarto que não tem perna. Lagarto que não tem perna, né? Não só as serpentes. Você tem outros, né, que perderam. Tem uns que parecem umas minhocas, que são as anfisbenas. Isso aqui é um lagarto. Não, isso aqui é uma minhoca. Não é. Quer ver? Olha a anatomia. Aí você vai lá, anatomia comparada. 90% do começo lá da era vitoriana, quando o pessoal estava estudando evolução, era anatomia comparada. Você não tinha genética. Você pegava o crânio dos bichos, o esqueleto, quando era invertebrado, quando era planta, você pegava ali as estruturas, preservava no formol, no álcool, enfim, e você ficava estudando e fazia comparações. O Museu de Anatomia Comparada de Harvard, por exemplo, ele é famosíssimo por isso. É o nome dele. Né? A anatomia comparada é uma coisa fundamental para você entender a evolução. Porque... hoje você vê aquelas figurinhas do braço, né? O braço do morcego, o braço do passarinho, o braço do não sei o quê, e o criacionista olha e fala, mas bela porcaria, isso daí. Só que isso é uma comparação superficial para você explicar na sala de aula. Se você for no fundo mesmo do negócio, você não está pegando um húmero. O húmero, ele não é só um osso. Ele é um osso com centenas de estruturas diferentes, tanto macroscópicas quanto microscópicas. E você não tem só, por exemplo,
sei lá, aqui, a crista deltopeitoral, em que você inclui aqui a coisa, você não tem só a cabeça do húmero, onde ela encaixa, você não tem só aqui embaixo tal, a una, você não tem só o olecrano que passa aqui para trás e tal, você não tem só essas estruturas, você também tem, por exemplo, padrão de ossificação, que você vê na embriologia, padrão de crescimento, isso daí tudo você consegue ver nos seres vivos de hoje, você vê quais são parecidos e quais não são. Então, a anatomia comparada é um negócio que você tem que estudar, demora para estudar, depende de você conhecer a biodiversidade atual. Entendeu? Quantas espécies existem, né, de lagarto, no que elas são parecidas, onde elas vivem, por quê? Aí como é que você sabe que... Aí você vai ver biogeografia. Olha, aquele que está naquela ilha é aparentado da ilha vizinha, que é aparentado do continente. Puxa vida, de onde será que vem? Aí quando você descobre a genética, não é incrível? O do continente é mais antigo, então, sei lá, tem as coisas mais primitivas do que os outros das laterais que estão nas ilhas. Cara, tudo faz sentido. Só que para isso, você tem que ler muita coisa. Ou então, o divulgador científico tem que se esfalfar. Né? Eu sou do grupo que escolhe fazer vídeos extremamente completos, abordando a maior parte possível, porque eu quero que as pessoas entendam o começo, meio e fim. Né? Isso me gera custos, porque vídeos mais longos, menos gente assiste e eu ganho menos dinheiro. Né? Então, enfim, é uma opção. Mas é porque eu, mal de professor, eu entendo que as pessoas precisam aprender o processo. Sim. Porque às vezes você chega na conclusão e fala, você sabia que existem, sei lá, 3 espécies de casuar? Ah, legal, tem um casuar grande, um casuar coisa. Eu não estou falando mal de canal de curiosidade, tá? Tem uns amigos meus, todos os pessoal assim, eu acho muito legal. Mas a minha linha de entendimento é, tá, da onde veio o casuar? Ele é aparentado de quem? E por quê? E como? E como é que ele foi parar na Nova Zelândia? Na Nova Zelândia, não, na Nova Guiné. E como que ele fez isso? E como, sabe, tipo, e aí quando eu vejo, eu tô fazendo já um mapa com toda a evolução das aves paleognatas, o caminho, não sei o que, pronto, 1 hora de vídeo. Esse é o meu jeito, né? Mas é mal de professor, porque se você dá aula para os alunos e você não explica do começo, ninguém entende porra nenhuma. E uma disciplina de faculdade, ela tem começo, meio e fim. De faculdade, exato, de escola, de qualquer lugar. Ela tem um curso livre, né, do curso do Sérgio, né, você tem começo, meio e fim. E aí eu faço desse jeito. É mais fácil, usando o meu vídeo dos hominídeos, entender a evolução dos hominídeos do que você pegando uma reportagem que narra a descoberta de um novo fóssil de Homo heidelbergensis? Eu quero acreditar que é mais fácil. Eu quero acreditar que demonstrando esses achados... Isso que o meu vídeo dos hominídeos, ele é narrativo. Ele não é tão explicativo, ele vai narrando. Mas eu não pego para explicar a diferença do Homo heidelbergensis para o Homo erectus, para o Australopithecus. Eu não fico falando, não, a crista supraciliar, não sei o que, você pega, põe um paquímetro aqui, você vê a distância, tal, os centímetros cúbicos, e aí, não, mas a formação do queixo, tal. Eu não pego para explicar isso. Eu falo em linhas gerais, é um vídeo narrativo, não é um vídeo explicativo, comparativo, essas coisas. Mas quando você vai fazendo essas coisas minuciosamente, e aí você tem como tirar material genético de alguns desses materiais, porque eles são recentes o suficiente, quando você vai fazendo isso, cara, aquilo é um véu que cai do seu olho, você observa e você fala, mano, não tem outra explicação. Aí é o Teodósio Dobzhansky, que por um acaso era cristão ortodoxo. Né? O Teodósio Dobzhansky, ele falava, nada em biologia faz sentido se não for a luz de evolução. E ele falava isso na década de 60. O Setembrinho teve aula com o Dobzhansky. E o que você acha que melhorou esses últimos anos aí? Como que tá? Melhorou. Deu uma melhorada? Melhorou, mas tem contra-ataque, né? Entendi. Tem aquela coisa. Então, melhorou por causa da divulgação científica, por causa dos jornalistas de ciência que começaram a fazer um trabalho que foi mais divulgado, né? Teve essa melhora. Exposições, como essa dos dinossauros lá na Bienal, mas teve outras. Então, por exemplo, o Anelli também organizou o Dinos na Oca, que foi, acho que 2007, sei lá, vai muito tempo, 2007, não sei, vai muito tempo Dinos na Oca. Aí você teve a exposição do Darwin lá no MASP também, acho que foi 2010, 2009, uma coisa assim. Não, foi depois, 2012. Enfim, você teve esses acontecimentos. O problema é que tem força contrária. Né? O YouTube também foi descoberto. Então, você tem, por exemplo, sei lá, o Rodrigo Silva, que é aquele cara lá, que, enfim, pode ser uma ótima pessoa, uma pessoa muito simpática, é um cara muito não sei o quê, tem uma puta história de vida, pode ser um excelente pastor. Quando ele chega para falar de evolução, ele só fala bosta. E é bosta mesmo. Ele não fala assim, não, como eu falei, o esterco do elefante ele serve como uma biota gigantesca para
sei lá, o besouro rola bosta, pra vermes, pra coisa, pra não sei o quê. As bostas que o Rodrigo Silva fala são estéreis. Não tem nada lá. É só a bosta e o cheiro. Porque, tipo, não sabe nada de evolução. Nada, nada. E são argumentos pueris. Porque ainda assim, você chega, às vezes você pega uns criacionistas que tem uns argumentos elaborados. O cara chega e fala, não, porque é isso, porque aquilo, não. O Rodrigo Silva, você olha, você chega a ficar até um pouco meio compadecido. Você fala assim, putz, são uns argumentos de criança. Sabe, são umas coisas muito fraquinhas para quem não leu nada, não foi atrás de nada, não pesquisou nada, entendeu? Então, nesse ponto, você tem uns criacionistas mais elaborados. Entendi. Né? Mas, geralmente, não são adventistas, né? O Rodrigo Silva, ele é adventista, então, eventualmente, você tem... Depende da vertente da igreja, né? Você tem isso daí. Vai para essa linha, né? Agora, isso falando de criacionismo cristão, né? Se você for, por exemplo, para o Islã, aí é outro tipo de coisa. Né? Aí você tem os muçulmanos, que são criacionistas literais também, do Corão, que é muito parecido, né? São livros inspirados uns nos outros ali, né? Então não é muito diferente do Velho Testamento. E você tem os criacionistas muçulmanos, que eles aceitam a evolução até chegar no ser humano. Chegou no ser humano, blasfêmia. Né? Então, tipo... Ah, não, evolução de dinossauro virou ave. Não, ave é dinossauro? Tá ótimo. Não, os crocodilos andavam na terra. Não tem problema. Ah, extinção permo-triásica, a gente aceita. Não, e aí quando chega em primata e o ser humano vai pra... Aí não, né? Allahu Akbar. Eu falo, tá bom. Então, beleza, isso aqui não é. Então, você tem essa realidade em outros locais também, né? Mas, enfim. Então, o Brasil, o Brasil estava melhorando. Agora eu não sei as últimas pesquisas para saber se ele se manteve melhorando ou se agora esse contra-ataque, né, de grupos, de igrejas, tal, não sei o que, está piorando a compreensão da evolução. Mas eu estou aqui fazendo o meu trabalho, eu vou tentando. A função é o quê? Espalha a palavra. Pega meus vídeos de evolução e passa para as pessoas que você conhece da igreja e tenta fazer elas assistirem até o final e fala, pega argumento para refutar. Né? Então é aquela coisa, tem 2 vídeos meus que são os básicos que eu costumo falar, que aí é o vídeo de cladística, para explicar como a gente estuda evolução, e o vídeo de definição de espécie, porque definição de espécie é um troço muito difícil de trabalhar, e eu consegui resumir ali, né, com a ajuda do professor Vanin, finado professor Vanin, que foi uma perda irreparável, né? E no final das contas, vendo esses 2 vídeos, depois você começa a pegar. O vídeo dos hominídeos talvez seja o último que você tenha que mostrar, porque as pessoas ficam meio ofendidas quando chega na própria espécie. Mas dos dinossauros, por exemplo, tem 16 vídeos agora, super elaborados, tal, e de outros grupos também que eu já fiz, das baleias e tal. E o das baleias é bom porque ele é um pouco mais curto, é um vídeo só. E aí, quando você chega em ser humano, é interessante porque os criacionistas que assistem meus vídeos, meu vídeo dos seres humanos, lá dos hominídeos, é louco porque a partir de determinado ponto, até metade do segundo vídeo, né? Tem o primeiro vídeo eles vão amassar e jogar no lixo. O segundo vídeo, até a metade, a primeira metade, eles provavelmente vão falar também, isso aí é cientista, tudo inventando. Da metade pra frente... Eu chego na parte que os criacionistas acreditam. Eu passo dos 10 mil anos. Entendi. Aí da metade pra frente... Aí chegou na época, né? Mas mesmo assim, eles pegam o meu vídeo inteiro, amassam e jogam fora. Eu falo assim, então tá bom, vai. Nem chega até lá. Essa é a questão. Tem que chegar. Claro. Tem que chegar até o fim. Quer refutar? Refuta ponto a ponto. Mas o que você está falando, Pirula, inclusive pro pessoal, quem acaba fazendo isso nem é a pessoa que está lá na igreja, que vai para a missa, que vai para o culto, não. É a pessoa que está lá no canal no YouTube, que quer ganhar dinheiro dessas pessoas que acreditam em Deus, que vão na igreja e tudo mais, e para poder, porque ele tem que manter aquela pose de ficar batendo em você o tempo todo, falando o Pirula tá errado, o Pirula isso e aquilo. A grande maioria são essas pessoas, e são eles que atraem. Hoje em dia, esses criacionistas aí do YouTube, eles estão crescendo de novo. Sim. De novo. Porque tem aí umas linhas de pesquisa que... Enfim, tem os 2 ou 3 maluquinhos aí que estão voltando a mobilizar uma galerinha. O meu canal, ele até que está um pouquinho livre disso. Eu recebo ainda esses grupinhos, eu até sei, fizeram vídeo falando de mim, eu não quero nem saber. Mas eu não tenho recebido tanto dessas coisas assim, né? Desse negócio, o pessoal está preocupado com outras coisas assim, né? Agora, né? Enfim, tem outras coisas para se preocupar, são piores. Mas seja como for, a pandemia deu uma mexida, né? A galera ficou muito focada em pandemia, né? Agora estão voltando alguns criacionistas, mas você também tem a questão de vertentes, né? Então, por exemplo, a Universidade Adventista. Os adventistas têm uma universidade. Então, para os adventistas é interessante você espalhar palavras criacionistas, porque os caras ensinam isso.
Tem colégio adventista e universidade adventista. Então você vai ver que aqui no Brasil, pelo menos 40%, 50% dos criacionistas são adventistas. E dos que vão encher teu saco. Né? Não dos que acreditam, porque boa parte das pessoas nunca estudou, então nem sabe. Né? Agora, daqueles que são criacionistas ativos que vão encher teu saco, quase metade é adventista. Por quê? Porque eles têm uma universidade, eles têm faculdade, têm colégio. Defender a causa, né? Os caras estão defendendo a causa deles, né? Eles têm um curso de biologia que ensina tudo errado. E eu posso falar isso de boca cheia, que ensina tudo errado. Aí você tem uma parte que é metodista. Aí você tem uma parte que é presbiteriana, junto com o Mackenzie e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, agora, você tem outros. Sei lá, eu acho que... o Eberlin é batista. Mas a maior parte das denominações, lá, neopentecostal, eu não conheço nenhum grande criacionista neopentecostal. Porque os caras, eles estão afim de tudo, menos de escola e de faculdade, né? Os caras, eles querem justamente que o rebanho não aprenda nada, né? Então, tipo, pra eles interessante é melhor isso. Deixar quieto. Né? Pra outras vertentes, eu sei que tem essa questão que é importante. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.